Estamos de volta com Sônia Mena Barreto. Sônia, a gente falava antes do intervalo sobre carreira e sobre as dificuldades do artista aqui no Brasil. Você acha que aquela história do marchand adotar um artista e incentivar até que ele chegue num determinado patamar, você acha que isso não existe mais? Existe, mas muito pouco, né? Isso foi o que aconteceu comigo no início da minha carreira. Então, a pessoa acreditou no que eu fazia e bancou muita coisa. Por exemplo, quando eu quis ir para os Estados Unidos para participar de uma feira, foi ele que bancou. Então, o artista sozinho, dificilmente ele consegue fazer isso, a não ser que ele tenha um aporte financeiro muito grande, então ele mesmo vai acabar investindo na sua carreira. Mas o olhar do marchand, do bom marchand, é muito importante porque ele certifica. Então, por exemplo, uma boa galeria, se ela pega um artista novo, quando ela indica para um colecionador, ela está passando um certificado de qualidade. E a partir disso, o artista consegue se desenvolver. Isso está acontecendo muito agora com os artistas contemporâneos. Então, eles estão desenvolvendo e subindo o preço rapidamente justamente por causa disso. Então, eu acho isso daí importantíssimo, o artista ter uma galeria que participe de feiras, porque hoje em dia participar de uma feira é importantíssimo, porque a feira é uma porta aberta para o mundo. Se você faz uma feira, por exemplo, nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo vai ver, não é uma coisa assim tão centrada como as feiras aqui no Brasil, embora muita gente esteja agora com o olhar voltado para o Brasil, para as nossas feiras, para os nossos artistas, mas isso tudo é muito importante. E encontrar uma galeria que faça tudo isso é difícil, mas existe, né? E quais foram os locais mais importantes onde as suas obras já foram expostas? Na Europa até que eu expus pouco, né? Eu acabei fazendo exposições na França, teve o evento da Royal Collection em Londres, mas eu fiz muito mais nos Estados Unidos porque eu, sozinha, resolvi que queria testar o mercado dos Estados Unidos. Então eu fui para lá, já logo de cara eu assinei um contrato com uma galeria de 3 anos, dessa galeria eu parti para outra, participei de todas as feiras, então isso acabou me dando uma abrangência maior lá no mercado americano. Hoje, então, além de artista, você é uma empreendedora. É o único jeito, você não consegue, a não ser que você tenha alguém que faça para você, né? Mas como existia essa lacuna, eu tive que, assim, tipo uma bolha assassina, eu tive que ir pegando tudo que aparecia no caminho para que eu também tomasse conta, né? Como é que uma obra sua foi parar no Palácio de Buckingham? Isso é uma história que tem tantos meandros que quando eu começo a explicar, a pessoa fica com cara de paisagem para mim, porque tem muita história no meio do caminho. Mas assim, encurtando, eu tenho um projeto que é um projeto corporativo. Então eu conto através da pintura a história da empresa. E esse projeto ele seria feito para a Shell. Acontece que a Shell não queria se ver retratada na obra e ela escolheu uma fundação inglesa que chama-se Leonard Cheshire. Leonard Cheshire foi um grande herói nacional inglês, ele era um piloto da RAF, participou da Segunda Guerra Mundial e tudo, e quando ele voltou da guerra, ele formou essa fundação. Ele era uma pessoa importantíssima. Cheshire é o nome de uma cidade lá na Inglaterra, ele tinha muito dinheiro e ele acabou gastando quase todo o dinheiro da herança dele para fazer essa fundação que toma, até hoje existe, toma conta de pessoas que têm problema de locomoção motora. Por coincidência também, a presidente de honra dessa fundação é a Rainha Elizabeth. Então eu comecei a fazer tudo voltado para essa fundação, contando a história da fundação, contando a história do fundador, e a intenção no início é que essa obra fosse presenteada para a rainha. Só que o
presidente curador da Royal Collection também é muito amigo do presidente, que é o ativo, né, da fundação. E ele falou, olha, eu acho que é muito mais importante para essa artista brasileira do que a gente presentear a rainha, porque presente você recebe e acabou, tentar fazer com que essa obra entre para a Royal Collection, que tem todos os trâmites e tudo, não é nada fácil. E aí começou. No meio do caminho teve o ataque às torres, aí as coisas paralisaram um pouco, ficou tudo assim em suspense, depois eu retomei, tanto é que quando foi a cerimônia, fazia exatamente um ano depois dos ataques, né? E aí foi toda aquela coisa assim, muito surreal, né? Tinha que ser, né? Tinha que ser surreal. Entrar no palácio, ser recebida lá como a figura principal. A minha obra estava naquela sala, que é a sala chinesa, onde tem todas as cerimônias da família real, quando eles saem para a sacada, é aquela sala. Então foi uma coisa assim muito especial, mas que eu não pude registrar por causa da questão toda de segurança naquela época. Então estava uma coisa terrível, porque eles estavam achando que justamente quando comemorasse um ano teria alguma outra coisa. Então não pude fotografar lá dentro. Todas as fotos que eu tirei com as pessoas que participaram da cerimônia foi tudo fora, na frente do palácio. Então foi tudo feito assim, de uma forma, tem o registro da cabeça, que eu lembro muito bem, mas o registro mesmo de imagens não. Mas é um orgulho para você, é um orgulho para nós, moradores de Alphaville, termos uma artista como você entre a gente. Com certeza é uma história para ser contada, né? Sônia, uma maneira de você viabilizar, você viver da arte plástica é o giclée. Explica para o nosso telespectador o que é o giclée. Giclée, para mim, é uma forma mais democrática de viabilizar a arte. Porque, por exemplo, os originais que eu faço, eles têm um destino, que são os colecionadores, são poucos, né? Eu comentei que eu faço 2 por mês, levo 2 meses para fazer um. Então, a giclée, que a palavra é francesa, é francês, ela foi inventada lá nos Estados Unidos. É um processo, é uma gravura, só que é uma gravura moderna. Ela não tem todo aquele processo tão manual como tem as gravuras mais conhecidas, como estilo, serigrafia. É uma gravura digital, que tem, evidentemente, a participação do artista, porque tudo eu participo para ver se as cores estão boas, se está tudo da forma como eu quero, mas elas são seriadas. Então, por exemplo, eu faço uma edição de 50, de 300, e o preço, evidentemente, é muito mais democrático, como eu falei. Então, é muito mais fácil as pessoas conseguirem comprar uma giclée, terem uma giclée em casa, do que um original, sem dúvida. Onde que a gente pode admirar os seus originais e onde que a gente pode comprar uma giclée? Aqui em Alphaville eu sou representada pela iGaleria. A iGaleria fica naquele prédio que chama Stadium, que fica aqui na Rio Negro. Então lá, tanto os meus originais quanto os giclées, a Claudinha tem tudo lá e me representa muito bem aqui em Alphaville. Sônia, além da pintura, você ainda tem outras aventuras pelas artes. Você desenhou joias, fez esculturas. Conta um pouco pra gente dessa outra faceta da Sônia Mena Barreto. A escultura é alguma coisa muito nova que ainda estou desenvolvendo. Eu fiz alguma coisa em vidro, isso ainda é uma história para ser contada, ainda tem um certo tempo. As joias não. Porque eu já comecei, eu tenho a impressão que já há 4 anos que eu estou fazendo joias. Eu fiz a minha segunda coleção agora, ela é toda baseada, essa história toda da Inglaterra, da realeza, acabou ficando na minha cabeça. Então eu estou fazendo uma coleção baseada em rainhas importantes da história. A primeira foi justamente a Maria Antonieta. Então, como inspiração, tem os macarrons, então o anel tem o formato de macarrão, o brinco também, também o Palácio de Versailles, os jardins, o formato dos jardins é um dos brincos. Então, eu fiz a rainha também, porque eu pretendo fazer uma exposição
que o título vai ser Realeza, então vai ter as rainhas que eu estou fazendo. Eu fiz a Maria Antonieta, fiz a Catarina de Bragança, ainda tem outras para fazer. E também comecei a fazer aquelas cartas de baralho que tem o rei e a rainha. Então vai ser tudo dentro desse universo da realeza. Mas voltando à história das joias, foi um convite da Corsage que eles queriam que eu fizesse uma coleção para eles, porque eles têm aquela ideia muito correta mesmo, que arte e joalheria andam juntas. Então eles acharam que eu conseguiria fazer alguma coisa. No início foi difícil para desenvolver, porque como eu pinto e desenho, então tudo é flat. Então nada tem essas 3 dimensões para mim. Eu só consegui realmente desenvolver as joias quando eu pensei que elas são esculturas pequenas feitas com material nobre. A partir daí eu consegui desenvolver e fazer, e adoro, porque adoro joia e tudo. Então para mim isso daí também é uma diversão, né? Sônia, foi um prazer conversar com você, te conhecer pessoalmente. Muito obrigado mais uma vez por ter aberto aqui a sua casa para o TJ Alpha. Quero te desejar tudo de bom, boa sorte na sua carreira e vamos acompanhar Sônia Mena Barreto. Obrigada, obrigada. Vocês vão sempre ver alguma coisa por aí. Como eu te falei, um artista tem sempre que estar em tudo quanto é lugar, ter site, Facebook, então é fácil acompanhar. O endereço do Facebook está na tela. Fique atento, então, aos próximos passos da Sônia. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada a você. O TJ Entrevista de hoje fica por aqui e a gente se vê na segunda-feira. Uma boa noite.